E hoje tem um dia especial, depois de É? duas lives com água, hoje eu vou brindar um vinho, porque é o aniversário de nossa querida Glória Ferreira. Ai, que A ótimo! Glória Ferreira. A Glória Ferreira, nossa Ah, você também está com queridíssima. vinho, que bom. Claro que eu vou te acompanhar, Paulo. Glória Saúde a Ferreira, todos. grande historiadora da arte, grande crítica de arte, grande curadora. Não, E muita hoje é gente aniversário. legal estou vendo aqui, pessoas queridas, pessoas É, bacanas. muita gente querida. E aí, dando esse tempinho para a Boa entrada, que noite. já foi. Então, eu vou agora começar essa conversa com a Beth, que eu sempre digo que eu sou formado não só pelas leituras, pelas visitas às exposições, muita leitura, muito estudo, muita visita à exposição, muita visita a coleções, a museus, mas eu sou, sobretudo, formado pelos artistas que eu visito no ateliê e que eu acompanho o desenvolvimento. Isso começou em 1971 na minha vida, com o Antônio Dias, e a Beth Jobim, eu tive a sorte de ver ela desde o início da carreira. Eu conheci a Beth muito jovem, eu acho que foi na casa do Mário Carneiro, na Nascimento Foi Silva, sim, foi sim. 123. E eu estava muito começando. Na Nascimento Silva, 1920, 123, 123, Casa 2. Ele tinha um ateliê de gravura também junto, ali na garagem da casa, no galpão. E ele, um grande diretor de cinema, de fotografia, diretor de fotografia também, de filmes que estão na história do cinema. E o Mário, que foi um grande amigo, foi lá que eu encontrei pela primeira vez a Beth. E depois fui um jantar, né, quando você estava dividindo o apartamento com a Cricorrana. Sim. E você, no início, você começou com uma pintura dentro de uma abstração informal, né? Pinturas muito expressivas. E eu vi uma exposição sua com a Inês Araújo e acompanhei também na sua casa até mesmo. Eu me lembro que um desses quadros eu vi na casa da Tereza, sua mãe, no Jardim Botânico, naquele episódio da minha imbecilidade de errar o endereço, errar de bloco e bater na casa do Ney La Torraca. Aí o Ney La Torraca, muito gentil, me orientou para a casa da Tereza, sua mãe. Ele era nosso vizinho. Ele era muito gentil. Foi muito gentil com isso. Eu bati, a Beth está, e atende o Ney La Torraca. E esses quadros eram quadros já de grandes dimensões, né? Sim, alguns. Eles eram sobre papel ainda. Alguns eram até bastão a óleo e outros eram tinta sobre papel. Isso no começo. Quando eu até estava viajando e a Inês, nós éramos muito amigas e ela nós participamos da geração 80 através do Paulo Roberto Leal e do Marcos Lontra. Mas logo depois eu passei essa série de desenhos que você conhece, que você já chegou a ver. Então, nesse começo eu fui aluna da Anabela Geiger. Pois é, importante, foi na casa da Anabela, na casa dela, né? Na casa dela. E nós tínhamos um grupo com a Inês. Na Rua Paissandu, né? Sim. Aquela cobertura onde tinha os bichos também, né? Maravilhosa, cheia de objetos incríveis. Cheia de objetos, com a companhia também do formidável Pedro Geiger, né? Que é o grande geógrafo brasileiro, uma pessoa muito querida, muito querida. Ele fez o casamento do meu enteado, Nasmoço do Marcos,
Foi muito legal. Eu pedi para ele isso, porque como ia ter uma cerimônia católica, aí a Sandra, que nunca foi praticante da religião, fez, porque queria um casamento judaico, já que ia ter não era uma cerimônia só do civil. E o Pedro Geiger me fez esse inesquecível e imenso favor de realizar o primeiro casamento de Marcos, meu querido enteado, que morreu muito cedo, aos 29 anos de idade. Um sujeito atleta, esportivo, 1,95 m de altura, né? E morre Sim, uma muito cedo. tragédia. É uma tragédia. Teve um infarto, um problema de uma arritmia muito violenta, e que foi adiada a cirurgia, e ele morreu durante uma partida de baralho, jogando com a família em Angra. Mas vamos ao que interessa, voltar aqui. Eu queria ir também, já que eu estou vendo lá no fundo, lá o Conta, esses desenhos, essa coletiva de desenho que você participou na Funarte, nos anos 80, já era com a direção da Iole Da de Freitas. Iole, A com nossa querida certeza. Iole de Freitas era a diretora do Instituto Nacional de Artes Plásticas. Eu tenho muito orgulho e muita honra de ter sido eu que, quando era diretor, contratei a Iole. E a Iole, a funcionária exemplar, independente de ser a grande artista que todo mundo reconhece, ela assumiu a direção do INAP, Não, sucedendo ao vocês Luciano Figueiredo. fizeram um trabalho maravilhoso lá. Mas a Iole cresceu muito o trabalho na época dela, foi muito importante, e para a arte contemporânea como um todo. E, embora eu tenha me concentrado numa diversificação regional, ou seja, porque ficava só no eixo Rio-São Paulo, ela aprofundou isso em termos de linguagem, aprofundou e radicalizou, no melhor sentido da palavra, a emergência da arte contemporânea, que antes ficava, na minha época, segregada num programa chamado Espaço ABC, Espaço Arte Brasileira Contemporânea. Depois entrou o Paulo Reckerhoff, e o Paulo Reckerhoff ampliou mais. Foi não crescendo naquela época. Depois veio o Luciano Figueiredo, cresceu mais. Depois veio a Hélio de Freitas, cresceu mais. Então, era uma coisa que ia numa ascendência ótima. Esses desenhos do Laocoonte, eu acho formidável que você ainda tenha um deles aí atrás, porque você afasta um pouquinho só, porque eu acho esses desenhos magníficos, dos anos 80 aí. E o, Esses eu realizei, que a Iole chamou para participar da exposição Desenho Contemporâneo, e eles foram feitos lá no próprio prédio da Funarte, com aquelas cópias do Louvre, em gesso. é verdade. Lá tem a réplica em gesso, tem. Maravilhosos. Porque o Museu Nacional de Belas Artes herdou essas réplicas da antiga Escola Nacional de Belas Artes, que era ali situada, antes de ir para a Ilha do Fundão, para o campus da universidade na Ilha do Fundão. Ela funcionava junto com o Museu Nacional de Belas Artes. Eu estou com 74 anos, ainda peguei a Escola de Belas Artes funcionando ali. E ali tem diversas réplicas, e entre elas a do Laocoonte. Aí você aproveitou o Laocoonte que estava lá, né, tentando Sim. salvar os filhos, né? Sim. A cena é uma cena impressionante, né? Impressionante. Ele tenta salvar os filhos para não ser devorado pelas serpentes, e os filhos e eles são devorados pelas serpentes, né? Essa é a história do Laocoonte. E você escolheu exatamente essa, né? Ou seja, Sim, você gosta de uma atenção. gosto. É um trabalho helenístico, né? Que já tem essa expressividade. É verdade. Me interessa muito. Que bom. Daí, eu não sei se eu estou. A linha voltou
de forma muito presente no seu trabalho nas naturezas mortas das pedras, onde você toma as pedras como modelos de natureza morta. Sim. Não é? Ou seja, aí a linha retorna muito forte. Sim, com Não há, certeza. muitas dessas desenhos com linhas que eu me lembro das pedras, mesmo em proporções menores, em escala menor, eles predominam a linha sobre manchas, sobre tinta, né? Você se Sim, dedicou durante muito tempo. meu trabalho sempre tem um diálogo, né, entre um aspecto pictórico e a linha. O aspecto gráfico é muito forte. E é uma coisa assim que eu tenho dentro de mim. E para mim é um pouco até difícil sair da linha. E nesse momento, já nos anos 90, eu voltei, eu tinha dado uma parada e eu tinha viajado, etc. E aí eu voltei um pouco assim, perdida, sem saber para onde ia naquele momento, e comecei a fazer esses trabalhos dentro do ateliê, né? Bem introspectivos. Comecei com tubos, depois comecei a desenhar essas pedras que me acompanharam depois por muitos, muitos anos e ainda são uma referência muito forte. E eu acho que, assim, como o Laocoonte, eu gosto muito de trabalhar em cima do desenho de observação, em cima dessa experiência, né? A experiência de olhar. É formidável você trocar as frutas, os animais mortos na cozinha, né? Os fazões pendurados na cozinha, as laranjas sobre a toalha. Você trocar pelas pedras é mais uma conversa que eu me lembro que quando eu falei, quando eu fiz um texto para você sobre isso, eu me lembrei do poema do João Cabral, de Melo Neto, A Educação pela Pedra, né? E Maravilhoso. mas eu reencontrei esse texto agora no seu site, me preparando para essa conversa com você. Eu visitei, aliás, o site betjobim.com, né? Sim. betjobim.com, deve ser visitado por todos que gostam de arte. Quem gosta de arte tem que visitar esse site. Ele é muito delicado, organizado, bem feito, muito bom e bem documentado. Você tem as opções das imagens, as opções dos textos, as épocas. Você realmente tem um contato que não é com a obra, mas mediada pelo meio digital, pelo computador, né? Pelo celular. Hoje até o celular, né? Pô. Outro dia minha filha disse: eu te mandei um e-mail, filha, você não respondeu? Pai, e-mail é coisa de velho. Tudo está virando coisa de velho numa velocidade. E-mail é coisa de velho, achei demais, mas tudo bem. Mas esse site vale a pena ser visitado. E teve aí a exposição que eu tenho muito orgulho e prazer de ter te convidado quando eu fui curador da Bienal do Mercosul de 2005, né, curador-geral, ter te convidado, e que você surpreendeu com um trabalho que é uma instalação pictórica monumental, uma grande sala, e que são as naturezas mortas naquela escala. Eu acredito que aquilo seja inédito na história da arte, ou seja, as naturezas mortas a partir das pedras se transformam numa gigantesca instalação pictórica. E aí, me perdoe, eu posso estar errado, mas quem conhecer natureza morta naquela escala, me indique se houve algum precedente, porque eu incorporarei no meu vocabulário e no meu dicionário e nas minhas aulas sobre história da arte. Mas eu não conheço nenhuma natureza morta naquela escala, nem as gigantescas naturezas mortas do século XVII napolitanas chegam àquela escala.
ou seja, no século XVII eu vi naturezas mortas realizadas por pintores napolitanos que tinham a dimensão de uma parede. Mas ali eram 4 paredes, né? Você entrava numa sala e você era realmente envolvido, né, pela gigantesca natureza morta. E com altura, uma estatura, uma altura formidável. Eu acho que esse trabalho, além de ser essa imersão, né, nesse espaço, nessa espacialidade das pedras e dos ângulos e do espaço, né, que é tudo isso, ele também ele dá uma sensação um pouco de Alice no País das Maravilhas, que você não sabe se a natureza morta cresceu muito ou se você ficou pequenininho, de repente. E é muito boa essa ideia. Muito boa essa ideia. Vou citar em aula. Quando apresentar o trabalho, vou citar em aula. Olha, fez essa observação. Eu achei muito legal. A Ana Hulk, que é uma artista que eu gosto muito. Casada com o nosso querido Paulo Venâncio, né? Que escreveu sobre os desenhos que desabam, que estão aqui, né? Que vieram... Esse meu anjo da guarda aqui, ele é datado de 2003, né? Para quem está entrando agora pela primeira vez na live, eu quero dizer que toda live minha é realizada com o Anjo da Guarda. O Anjo da Guarda é um trabalho da Beth Jobim e é datado de 2003. E que teve 2 posições quando o trabalho chegou aqui em casa, Beth, de 2 netos. De 2 netos. Da mesma idade na época. Até hoje da mesma idade. Sou da mesma idade. Hoje faz medicina. E o outro, você vê o tempo, né? Um faz medicina e o outro faz engenharia na PUC. E o menino meu disse: puxa, mas essa sua amiga, hein? Pinta mal, deixa escorrer tudo. A menina, quando eu disse: que maravilha! Que maravilha! Porra, depois não querem que eu, como eu era chamado, né, na França por amigos meus nos anos 70, quando eu, no 1º de maio, ia sempre desfilar na ala das mulheres, no desfile de 1º de maio, aí os meus amigos de esquerda mais machistas diziam: você é o dragueur feminista. Dragueur feminista, traduzindo, é o paquerador feminista, né? Feminista para paquerar. Mas não é verdade que a menina chegou e ficou deslumbrada. O outro não entendeu nada. O menino não entendeu nada. A menina entendeu tudo. E até hoje, ela agora, quando eu falo com ela, faço um FaceTime com ela, a gente conversa todo dia. À noite, a gente conversa com a família inteira lá na Barra da Tijuca. Ela até hoje fala que, quando eu me referi outro dia a isso, dizer: como eu gosto daquele desenho, daquela pintura. Até hoje. E ela já está, né, na PUC, se formando em engenharia. E ela adora. Então, Paulo Sérgio, eu me lembrei que você fez um texto para esse trabalho, que era um trabalho, foi praticamente o último trabalho em desenho, e foi uma instalação grande, e você escreveu um texto lindo falando das pedras, dos rochedos, e esse texto, para mim, ele foi quase como uma antevisão do outro trabalho que eu fiz com você. Porque aquele de 2005? É que eu fiz esse para o CCBB, né? Você fez esse, não, para o Centro Cultural São Paulo. Para o Centro Cultural São Paulo, para o Centro Cultural São Paulo.
E ele era um texto tão visionário que eu acho que você viu no meu trabalho aquilo que o trabalho ainda não tinha, que era essa... Nada disso. É verdade, é Não, verdade. E não. eu vou te falar, é incrível quando a gente trabalha com arte e a gente recebe os textos, porque os textos sempre trazem assim coisas incríveis que a gente ainda não viu no trabalho. E esse texto eu acho muito impressionante, que eu acho que ele foi assim uma visão. Na verdade, essa exposição lá do Centro Cultural São Paulo, ela era já uma coisa que eu estava pensando e acabei Sim. passando para pintura, né? Que era uma ideia de pegar o pequeno desenho que eu fazia em linha, com nanquim, só a linha, descrevendo, e eu tive essa visão de ver aquele desenho muito grande. E primeiro eu fiz no papel e depois eu quis fazer na tela, né? E foi aí que eu fiz o trabalho do Ah, que Mercosul. legal. Agora, eu queria, Bacana. eu queria falar um pouco, porque você também. Bom, a gente está aqui por causa. A ideia foi da Múltiplo, né? Da Estela Ramos e do Maneco Miller, esse casal maravilhoso que dirige a Múltiplo. E eu queria falar um pouco também dessas experiências de exposições que você teve, né? No caso da Múltiplo, há uma questão que porque, embora eles tenham um pequeno espaço relativamente pequeno comparado com os outros espaços deles, dos quais eu vou falar a seguir, eles têm um pequeno espaço no Leblon, na Rua Dias Ferreira, em cima da Livraria Argumento, mas muito bem programado, ou seja, a programação que existe ali de exposições é muito bem pensada, muito bem articulada. Mas eles têm dois outros espaços que é no Vale das Videiras, né? Porque Sim, eles inauguraram no Vale das Videiras em 2017 com uma grande exposição. O Vale das Videiras, para quem não é do Rio de Janeiro e está nos assistindo, é importante lembrar que fica no ainda no município de Petrópolis, e é uma continuação de quem passa pelo Vale das Araras. Depois de passar de Araras, continuando, de Araras cai no Vale das Videiras, né? Ou seja, é um ambiente extraordinário em termos de se retirar da metrópole, do alvoroço, das milícias, dos achaques, apesar da beleza natural do Rio, tão bem cantada, tão bem cantada, tão bem transportada para outro gênero de arte, que é a música, que foi seu pai, né? Isso era inevitável que eu falasse, né? Eu não podia falar com a filha da Teresa e do Tom Jobim sem lembrar do Tom. Mas o Vale das Videiras hoje tem aquilo que o Tom gostava, né? Ou seja, você tem ainda um contato. E a Múltiplo abriu dois espaços de arte lá, uma galeria e um galpão. Eles inauguraram em 2017 com 23 artistas e você participou dessa eu inauguração. participei, sim. Pois é. Depois, mas eles abriram na Gávea em 2010. Mas no ano passado, você participou também de uma coletiva com Esther Greenspan, Célio Valdo, a Renata Tassinari. Vocês De desenhos. Foram quatro desenhos. maravilhosas, quatro Sim. maravilhosas. Eu Eu e gosto muito. as minhas queridas amigas paulistas. A Esther Greenspan, eu me lembro que eu ainda era diretor do INAP quando ela realizou uma exposição para artistas iniciantes no Instituto Nacional de Artes Plásticas da Funarte, na Galeria Macunaíma. E eu conheci a Esther Greenspan lá na Galeria Macunaíma, porque eu desci para ver a exposição, né? E no dia da abertura,
E estava lá o Esther Grisman. E eu gosto muito do trabalho, independente de gostar das pessoas, que eu acho, são amigas minhas mas são artistas extraordinárias, todas quatro. A Célia Ovaldo, a Esther Grisman, a Renata Tassinari e você, Beth Jobim. Ficou linda a exposição. Essa exposição ficou muito bonita. E você tem um trabalho com a Raquel Arnaud, em São Paulo, né? Raquel Arnaud, que é uma referência evidente na questão da incorporação de uma galeria, incorporar as linguagens mais recentes. A Raquel Arnaud foi um exemplo disso, né? A presença de exposições maravilhosas que eu vi de Valtércio Caldas, por exemplo, na Galeria Raquel Arnaud, e trabalhos absolutamente inéditos que estavam sendo apresentados pela primeira vez ali. Foi lá que eu tive a ocasião de ver, foi na Raquel Arnaud, que dirige também o inevitável eu lembrar que dirige também o Instituto de Arte Contemporânea, o IAC, né? Que é foi inaugurado agora. Reinaugurado, né? Porque ele agora tem a nova sede, né? Porque ele foi inaugurado, na verdade, na Maria Antônia, no convênio com a USP. Trabalho muito importante. É muito incrível. É uma continuidade grande que o IAC tem, de vários anos, e agora tem uma inauguração da nova sede muito importante. Agora, o que eu tenho uma cola aqui. Para eu não me esquecer de perguntar nada, eu fiz. É uma cola. Vamos ver se a de gente alguns vai pontos. conseguir. Eu tenho que me lembrar também que você trabalha também com a Selma Albuquerque, em Belo Horizonte, que é uma galeria dirigida por dois irmãos, literalmente irmãos mesmo, filhos da Selma, né, que fazem um trabalho muito extraordinário lá na capital mineira. E você tem também uma galeria em Nova York, que é Henrique Faria. Fine Arts. Henrique Faria Fine Arts. Ele é venezuelano? Sim, ele é venezuelano e tem um trabalho muito bacana com alguns artistas dos anos 60, conceituais também, e nesse universo latino-americano, mas de altíssima qualidade. E a gente tem feito um trabalho muito bacana, e em 2017 eu fiz uma individual lá, que foi ótimo. Olha, uma coisa que me surpreende, Beth, mesmo, é que eu não posso deixar de frequentar seu ateliê. Se eu deixo de frequentar seu ateliê, o que acontece é que eu fico surpreendido na exposição. Pô. Eu não quero ser surpreendido na exposição. Eu quero acompanhar o desenvolvimento do trabalho. Aí eu a gente precisava se ver mais, né, Paulo Sérgio? Eu tenho muita saudade de você. Eu também tenho. Que você teve uma surpresa recentemente. 2 surpresas, acredito. Agora, eu vou pegar aqui o Primitivo de Mandúria. É um primitivo de Mandúria. Para comemorar, lembrando de novo o que eu disse no início, nós estamos brindando ao aniversário da querida Glória Ferreira. Maravilha. Glorinha é um trabalho importantíssimo também, não é? Muito importante, uma das mais importantes pesquisadoras de arte desse país. Sim. Historiadora, professora de História da Arte, curadora. Está preparando agora vou dar uma inédita para o público de nossa live. Glorinha está preparando uma exposição de desenhos no século XX, do início do século até o final do século XX. Maravilha. É esse projeto que ela está procurando agora. Então, brindando ao aniversário da Glória Ferreira, eu estou dando para vocês mais do que o brinde agora, dando, não é um spoiler,
Isso não é spoiler é porque eu não posso apresentar a exposição que ela vai apresentar. Eu estou só dizendo no que ela está trabalhando. É importante saber que ela está trabalhando com os desenhos do século XX. Sim, muito importante para quem é um trabalho maravilhoso. Eu queria fazer um brinde especial a ela e um brinde a todos que estão nos assistindo também e desejar que todo mundo fique bem, bem quietinho, assistindo apenas lives. Isso mesmo, minha querida. Cada um na sua casa, mantendo o distanciamento, só saindo para o absolutamente necessário e cumprindo todos os rituais de proteção, sai com máscara, chega em casa, tira o sapato, bota tudo para lavar, toma um banho e pior, que é aquele ritual que eu vou ter que fazer depois da nossa live, porque eu cumpri esse ritual hoje, é que tem que lavar as compras. É a pior parte dessa vida, é lavar as compras. Na vida, né? As compras lavar compras, eu nunca pensei que eu ia um dia lavar compras. Mas faz parte. Mas falando disso, eu queria lembrar essa surpresa que eu tive por ficar 2 anos sem ir ao seu ateliê, que foi uma falta, que eu vi que eu não vou deixar mais acontecer depois dessa experiência que eu tive, que foi agora, recente, foi a sua exposição Frestas, na Lurix. A Lurix é uma galeria vizinha a Múltiplo, na Rua Dias Ferreira, no Leblon, dirigida por Ricardo Rego. Ela começou em 2002 em Botafogo. Você já participava da Lurix, da Galeria de Botafogo, continua participando da Lurix no Leblon, e você fez uma exposição belíssima. Essa Lurix do Leblon, é importante salientar que ela tem um prédio próprio, construído especialmente para ser galeria, né? Foi inaugurada em 2017 e o projeto é do arquiteto Miguel Pinto Guimarães. O Miguel Pinto Guimarães é um extraordinário arquiteto aqui no Rio de Janeiro, que faz trabalhos magníficos, na casa de quem eu tive a honra e o prazer de festejar os 90 anos do nosso querido Julio Lepar, comemorou os seus 90 anos aqui no Rio de Janeiro, na casa da Paula e do Miguel. E esse projeto do Miguel ganhou 2 prêmios. Você sabia disso? Não sabia. Ganhou 2 prêmios imediatamente depois. Em 2018, ele ganhou o prêmio da 56ª premiação do Instituto de Arquitetos do Brasil, do IAB, e ganhou o prêmio também da premiação anual da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, ASBEA. Ganhou 2 prêmios, aquele projeto da Galeria Lurix. Isso então, é importante. Nessa exposição, o espaço da galeria foi muito importante, né? Agora, o que eu queria falar daqueles trabalhos, porque aqueles trabalhos produzem uma nova transformação na sua linguagem. Ou seja, é uma efetiva transformação de linguagem, ou seja, passa-se de um estágio a outro. Não se trata absolutamente de estágios numa ascendência. Se trata de uma horizontalidade no tempo onde a experimentação do artista se renova. Não quer dizer que o estágio anterior é inferior ao que veio depois. Não se esqueçam nunca da grande aula do nosso mestre Argan, no texto História da Arte, que abre o livro História da Arte como História da Cidade. A arte é uma cultura sem progresso. Quem progride é a ciência.
A ciência não se faz ciência sem progredir. A arte é uma cultura que constitui uma acumulação de conhecimento, onde o que vem antes não supera o que vem depois. Não quer dizer que é superior ao que vem depois. Ou seja, Bernini não é superior a Michelangelo. De jeito nenhum. Michelangelo resolve de uma forma maravilhosa os problemas pictóricos e escultóricos da Alta Renascença, e Bernini responde àqueles do Barroco, da Contra-Reforma, da época da Contra-Reforma do Barroco. Mas não quer dizer que Bernini, com aquelas maravilhas que ele faz, né, ele é superior às maravilhas do Michelangelo. Ou seja, e da mesma forma que Michelangelo não é superior a Rafael, nem Rafael superior a Giotto. Então, é ler a história da arte encontrando a dimensão histórica ao momento em que ela assiste. Mas também eu acho que no artista que desenvolve um trabalho que se experimenta, que é a questão contemporânea, de transformações constantes no seu trabalho, não existe progresso. Existem diferenças. O Maior de Freitas dos anos 70 não é inferior ao Maior de Freitas dos anos 80, como ao Maior de Freitas de 2100. São transformações da experiência. Experimentar e transformar é o trabalho do artista contemporâneo de uma forma muito mais acelerada que artistas pré-modernos, por exemplo, né? Artistas anteriores a Manet, evidentemente, podiam se manter durante décadas fazendo a mesma coisa. Hoje é mais difícil. Mas esse trabalho seu demonstra isso. É realmente uma transformação de linguagem. E é o que quis insistir, que não quero dizer que é superior ao que veio antes. É que é diferente mesmo. Porque é uma experiência onde a questão construtiva aparece de uma forma evidente, mas, ao mesmo tempo, é rompida numa experiência nova sensorial, que é a questão da fresta, de vazar o trabalho e criar uma sombra. O próprio trabalho cria sua sombra no interior do trabalho e incorpora a sombra ao trabalho. Ou seja, na pequena fresta que há na pintura, que se dobra e se funde com a outra parte dela, como um díptico, ela chega e cria uma sombra. E essa sombra, porque a luz bate, cria a sombra na fresta. Essa fresta, e o nome fresta foi fundamental, muito importante para eu entender o que eu estava vendo. Você quer falar um pouquinho dessa exposição? Quero. Eu tirei esse nome do texto muito bacana que o Lauro Cavalcante escreveu sobre essa exposição, e a gente já tinha, você e eu tínhamos comentado que tem uma relação com a linha orgânica da Alicia Clark, né? Isso é importante. Agora, já que você tocou nesse assunto, tem a ver com a linha, eu queria falar da sua experiência das esculturas que eu vi no Paço Imperial, das esculturas de cimento, que tem na Lurix, tinha na abertura da Lurix da calçada, na entrada da galeria, tinha os trabalhos de esculturas pigmentadas. Eu vi aquela maravilhosa exposição que fez no Paço Imperial e depois fui surpreendido por aquele trabalho na Casa Roberto Marinho. Eu vou me deter aqui um pouquinho na Casa Roberto Marinho, porque eu sempre falava que você visita o Museu Nacional de Belas Artes, você visita a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, não sei, ou o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Marcos, qualquer um, você não encontra uma sala para compreender a modernidade brasileira onde você possa ter os artistas modernos representados numa quantidade importante de obras. O Ismael Neri, com mais de 10 obras, um Di Cavalcante, com mais de 10 obras, um Portinari, com mais de 10 obras, um Tarsila, e assim por diante.
A Casa Roberto Marinho, realmente, essa coleção do Roberto Marinho me obrigou a tornar obsoleta essa minha observação. Ou seja, na Casa Roberto Marinho é possível observar uma representação muito importante da arte moderna brasileira, dos artistas que você gosta ou dos artistas que você não gosta. Mas tem ali uma representação, uma amostra muito representativa dessa modernidade brasileira dos anos 20, 30, 40. E isso é muito importante para a educação, para a formação do olhar, para a questão de um jovem que está querendo entender a história da arte no Brasil. Ali a Casa Roberto Marinho é um lugar. E você participou de uma exposição que o Lauro Cavalcante incorporou de forma definitiva na fachada uma dessas esculturas suas que aparece à distância como um grande relevo, que é uma dessas esculturas de cimento pigmentado. Eu queria que você falasse agora, depois de eu falar tanto da Casa Roberto Marinho, você falasse desses trabalhos das esculturas pigmentadas. Sim, eu queria primeiro complementar que, de fato, essa coleção, a casa, enfim, a reforma, tudo foi feito de uma forma muito legal e caprichada e delicada. E a adaptação da casa para virar um museu público e essa curadoria dessa exposição que o Lauro mostrou, esses conjuntos, né, desses artistas, eu sempre comentei, é uma parte da arte brasileira que você não encontra em nenhum outro museu brasileiro. E de fato, é a nossa formação no século XX, né? E o Brasil é esse paradoxo, né? Que você tem uma história da arte que agora finalmente é valorizada, porque antes nem isso era, né? Assim, havia muitas pessoas que ficavam abafadas, né? Não se conhecia, não se via, não se tinha onde ver os trabalhos. E agora você tem esse lugar em que você pode ver presencialmente as obras. Realmente é uma coisa maravilhosa. Então, agora me fala das esculturas pigmentadas. Naquela exposição do Paço já foi muito surpreendente. No Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Eu estou falando porque eu suponho que há pessoas de outros locais, e quando eu falo Paço, não estou dizendo onde é. No Paço Imperial, no Rio de Janeiro, você fez uma exposição que já me surpreendeu pela dimensão da experiência, dessa experiência escultórica muito radical. E a primeira experiência que eu fiz com o cimento foi na Raquel Arnaud. Um pouquinho na Raquel Arnaud, mas primeiro em escala pequena era gesso e cimento também. Foi quando a ideia desses volumes de fato surgiu. Mas com o convite do Lauro, lá na Raquel Arnaud. Na Raquel Arnaud. 2016. Foi em 2016. Essa exposição eu vi. Mas essa experiência se alargou muito, né? Exatamente. O Lauro me chamou e eu tive a oportunidade de fazer isso numa escala que eu nunca tinha podido realmente executar, porque o próprio pessoal que estava fazendo a reforma da casa executou e pendurou essa obra pesadíssima na fachada. E foi uma coisa incrível, que foi assim, a primeira vez que eu utilizei essa técnica, que eu já vinha desenvolvendo em escala menor, de cimento pigmentado, numa escala muito maior, nessa empena cega da reserva, que foi construída pelo Glaucio. Glauco Campelo, grande arquiteto, paraibano. Exato. Como eu, paraibano, poucas pessoas sabem. Eu cheguei com 2 meses no Rio, perdi o sotaque. Então, chegando com 2 meses no Rio, perdi o sotaque. Mas o sotaque da Paraíba é muito leve. Fala-se muito bem lá, né?
Mas o Glauco Campelo é paraibano, como eu, grande arquiteto, autor do projeto da Biblioteca Parque, do Teatro Municipal e autor Da também do reforma do projeto Paço, né? da Sérgio BM. Eu ia dizer por último isso. É o diretor da grande reforma do Paço, que, para quem não sabe, o Paço, antes, na época da minha infância, era a sede dos Correios e Telégrafos no Brasil. E depois Estava completamente os transformado. Correios foram crescendo, crescendo, e aquilo virou uma agência de Correios. E o Aloysio Magalhães, nosso querido, saudoso e brilhante Aloysio Magalhães, negociou a passagem da sede do Paço para a Secretaria de Cultura do então Ministério da Educação e Cultura. Não havia ainda Ministério da Cultura. Ele dizia sempre: eu prefiro uma secretaria forte do que um ministério fraco. E tinha razão, né? Agora, porque é melhor uma secretaria forte no Ministério forte, como o Ministério da Educação, do que um ministério fraco. Agora, há muitas razões para eu dizer isso, e eu não quero perder tempo aqui com essa questão política. Eu queria falar dessa questão do Paço. Você, na exposição do Paço, você desenvolveu experiências muito diversificadas. Isso. Então, porque aí depois que eu fiz o trabalho do Roberto Marinho, eu fiz o trabalho do Museu do Açude, que também ficou muito legal e com cimento pigmentado numa escala maior e tal. E para o Paço, eu fiz esse trabalho, chama-se Variações, Exposições, que foi uma proposta em conjunto com o curador, o Sérgio Bessa, lá do Bronx Museum de Nova York, e ele me propôs fazer um sistema de elementos que se combinavam, que, enfim, como eu já vinha um pouco fazendo, mas de uma forma mais simples e clara. E no que eu estava desenvolvendo esse trabalho, que eu queria trabalhar com os elementos de cimento, madeira e pedra, eu me deparei com esses pedaços de colunas que estavam à venda. E depois de um tempo a loja estava fechando e eles estavam querendo vender aquilo a qualquer custo. E eu olhei aquilo e fiquei assim, um pouco perplexa, porque era algo assim bem fora do que eu costumava fazer. E foi com essas colunas que eu cortei essas colunas, que são extremamente similares à arquitetura do Paço, e trazem toda essa memória, né, do trabalho artesanal, do trabalho escravo e também das circunstâncias em que esse palácio foi construído e depois acrescentado. E então isso entrou no trabalho, e o trabalho passou a ter um diálogo incrível com a arquitetura do lugar. E isso tudo se passou nesse momento, né, que nós estamos vivendo, de muita transformação social, né? Então, para mim, esse trabalho, assim como o trabalho do Museu do Açude, eles tiveram uma dimensão assim de uma transformação da cultura, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento de uma certa perda, né? De fatos que eram como se nunca mais fossem mudar, e a gente, nesse momento, está vendo essa transformação e coisas básicas que pareciam que eram a base da nossa vida, da nossa convivência como seres humanos, estão se transformando assim. E então esses trabalhos são trabalhos que foram muito, sim, tiveram um resultado até inesperado para mim, e com
diálogo mais claro, assim, de, digamos, referências a coisas fora do trabalho, que em geral meu trabalho é um pouco mais em questões da história da arte, e, materiais e coisas assim. E depois dessa exposição do Passo, logo depois que eu já havia marcado e adiado e voltado e tal, eu fiz essa exposição na Lurix, que, na verdade, eram ideias que eu tinha de trabalhos, pequenos trabalhos que eu já tinha realizado no ateliê, já faziam, sei lá, 3 anos que os trabalhos estavam lá e eu fazendo instalação aqui, instalação lá, e escultura, e pedra, e não sei o quê, e a pintura estava lá esperando, germinando, assim, para aparecer. E aí eu fiz esse grupo de trabalhos que ficou realmente... Eu acho que ele amadureceu porque ele estava ali latente, né? Esperando para ter oportunidade de aparecer. Então eu fiz essa exposição da Luz, que teve o texto do Lauro também, e a exposição, além dos trabalhos, ela Olha, vai encerrar a nossa live. dela. Vai encerrar. Nós temos 1 minuto para encerrar. Tá Está bom. avisando aqui que tenho mais 1 minuto e eu não quero reiniciar, porque Não? corta o barato de quem está assistindo. Você quer? A gente pode Podemos, reiniciar. se você quiser. Eu quero. Você topa? Conversa um pouco Porque mais. eu não estava pensando se as pessoas... Então, vou reiniciar uma nova live com a Beth Jobim para a gente continuar conversando, porque a nossa só tem 1 minuto restante. Por último, eu queria mostrar... A gente não começou a falar... Não, calma, eu vou mostrar o presente que você me deu quando eu completei 50 anos. Eu estou com 74. Aham. Ah, é verdade. O disco póstumo, que eu fiz esse desenho, que na verdade é uma monotipia. Você se lembra disso? Claro. Foi quando eu completei 50 anos, foi no ateliê do Suede. Eduardo Suede, que a Marília Valls, nossa querida e saudosa Marília Valls, me ofereceu uma festa de 50 anos. Você foi lá e me deu essa maravilha aqui, que eu tenho vários outros. Eu tenho uma coleção de Jobim aqui, no Leblon. Não vou falar do Cosme Velho, que no Cosme Velho é o que está tudo, né? Aqui, mas eu tenho que manter o Jobim no Leblon. Yes. Continua, hein? A Glória Ferreira. Essas lives, a Glorinha, querida. E como você brindou, a todos que estão nos assistindo. Sim. E a saúde. E a saúde. Momento. Nesse tempo. Então, você falou que você teve seu aniversário na casa do Suede. Eu me lembro tanto desses encontros. E aí eu mostrei o presente, né? O presente que eu ganhei, ó. A gente tem que falar para o Suede ver a nossa live. Você acredita que ele eu não posso mostrar aqui para a Eliane, porque senão eu vou me levantar, tem que tirar fone, certo? Eu gostaria também de mostrar os últimos presentes que eu ganhei da Eliane, né? E do Paulinho, já na casa Roberto Marinho, quando eu estava assistindo lá uma conversa de artista durante sua exposição, lá onde estava o seu trabalho. A Eliane Jobim, minha querida, Sim. O Paulinho me deram um presente também, que está aqui. O Tom é demais, né? Bom, não vamos falar do Tom, porque senão a gente não... Então, vamos falar do amigo do Tom, que é o Suede. Isso. Então vamos falar? Eu me lembro que teve seu aniversário maravilhoso lá, e aqueles encontros eram tão especiais. Foi há 24 anos atrás, hein? Pois é, o tempo passa, hein? O tempo passa. 50 anos, eu estou com 74. Então,
um dos meus primeiros professores foi o Suede, que eu fui estudar lá no MAN. Eu não Ah, estudei na você também foi faculdade. aluna do Suede no MAN, é isso. Depois da Exato. Anabela Geiger. Eu estudei com o Suede no MAN e foi muito importante para mim. E depois do Suede, eu estudei também com o Carvão, que era outra pessoa maravilhosa. Eliane entrou agora só. Eu quero renovar aqui que eu agradeço muito os presentes todos que ela me deu, dela, das gravações do Paulinho, do Tom, que eu tenho aqui em casa. É uma maravilha. Agora, voltando ao que você estava falando, no Suede. Como foram essas aulas no MAN? Como é que o Suede ensina? Ele... É, às vezes, raramente ele dava um exercício e nós fazíamos os trabalhos e ele conversava sobre os trabalhos, todo mundo também opinava. Era assim, mais de análise dos trabalhos. E ele contava histórias maravilhosas, ele gostava de contar algumas anedotas zen, né? E era muito sutil, assim, e ao mesmo tempo muito forte. E ele era, assim, o nosso guru, né, na época. Havia um grande respeito pelo trabalho dele, que era um trabalho extremamente inovador, né? Naquele momento, e ele foi assim um centro, né, que nos juntou, assim como o Sérgio Camargo também. E, e eu vinha conhecer, também estudei com o Ronaldo lá no Ronaldo Brito, lá no MAN, que haviam vários cursos, e vinha conhecer esse pessoal, que era uma turma que você também fazia parte. E foi uma outra formação para mim, ter esse contato com a geração anterior. Foi muito bom. Você é bom lembrar aqui o nome do Ronaldo Brito, que Ronaldo Brito, depois do exílio do Mário Pedrosa, ele renovou a dicção da crítica, da crítica de arte no Brasil. Ele é o fundador de uma nova crítica de arte no Brasil, o nosso Ronaldo. Ele tinha, quando escreveu o neoconcretismo, Ruptura e Verse, né, do projeto construtivo brasileiro, isso foi em 1974, ele tinha 25 anos de idade quando escreveu aquele livro. Livro que agora está traduzido nos Estados Unidos, na coleção da Oktober, mas eu tenho um volume com a primeira edição, que foi realizada pela Funarte em 1984, e a primeira edição tem uma dedicatória linda do livro na coleção Temas e Debates, porque ele diz assim: ao Paulo Sérgio, o verdadeiro editor desse livro. Porque realmente o livro tinha sido escrito em 74, quando eu entrei em 83 na Rio Arte, com a presidência do Gerardo Melo Mourão, né, o pai do Tunga. Sim. O pai do Tunga, o poeta, escritor e jornalista Gerardo Melo Mourão. Eu fui a São Paulo conversar com Marcos Marcondes, que era o detetor dos direitos autorais do livro naquela época. E expliquei para ele que, pela lei dos direitos autorais, daquela época, ele tinha perdido os direitos autorais. Porque uma empresa privada, uma editora privada, só podia deter... Era um absurdo a lei antiga. Só podia deter os direitos de um autor durante um ano, enquanto o Estado, se comprasse os direitos, poderia deter os direitos do autor durante 10 anos. Eu expliquei para ele que ele tinha perdido os direitos de autor pelo Rio Arte, o Instituto Municipal de Arte e Cultura do Rio de Janeiro. Eu recomprei os direitos autorais pagando
ao Ronaldo diretamente e repassei os direitos para a Furnas para fazer a edição. Por isso eu mereci essa carinhosa dedicatória do Ronaldo, que é um amigo muito querido. Mas renovando esse negócio depois do neoconcretismo, ele também, pela sua crítica de arte durante os anos 70, no jornal Opinião, dirigido pelo saudoso Gasparian, né? Ele refundou a crítica de arte no Brasil. Ou seja, a dicção da crítica de arte no Brasil foi reinaugurada por ele, ao ponto de eu chegar a dizer que eu leio certos textos e eu chamo de Ronaldete, seja um Ronaldete ou uma Ronaldete, porque imita de tal forma o Ronaldo que você pensa que está lendo ele, e logo depois descobre que tem ali uma falha de raciocínio que não seria do Ronaldo. Mas ele criou realmente uma linha de trabalho ao qual se seguiram hoje o corpus de escritores importantes que praticam a crítica de arte na escrita. Ou seja, não são romancistas, não é como na época da arte moderna, onde grandes escritores faziam crítica de arte. Não, hoje, grandes escritores praticam a crítica de arte. Você tem em São Paulo o Rodrigo Naves, o Alberto Tassinari, a Sônia Zalstein, vocês têm Tem a no Rio de Janeiro. Hein? Tem a Thaisa Palhares. A A Cecília Thaisa Palhares, aí tem um monte de jovens. o Paulo Venâncio. Né? Não, eu ia falar, no Rio de Janeiro, o Paulo Venâncio, a escrita é absolutamente maravilhosa. Maravilhosa. Ou seja, você ler com prazer a apreensão do trabalho através de uma escrita maravilhosa. O Paulo Venâncio, aqui no Rio, e temos uma quantidade de jovens críticos importantíssimos. Então, o corpus crítico, hoje no Brasil, é importante para a apreensão do trabalho. Agora, voltando a Beth Jobim, né? Porque eu estou falando aqui que eu não vou falar do Tom, porque senão eu levaria a live inteira só falando do Tom, né? E seriam 10 lives. Vamos fazer uma live sobre o Tom com o Paulinho. Vamos um dia vamos fazer uma live só sobre o Tom. A sua experiência com o Tom, não como filha só. Falar como filha, mas falar com a experiência do Tom como também como cantora. No coro, lá você jovenzinha, lá cantando, eu vejo os vídeos, você lá está lá. E aí você é entoada também, né? Você faz os laocontes cheios de dissonâncias, mas quando você quer harmonizar, você harmoniza, né? Ah, sim, sempre tem a síntese. Agora, Beth, aí para falar do trabalho, você estava falando, quando a gente encerrou, do Frestas, na Lurix. E aí a gente encerrou o programa, eu mostrei o presente que eu ganhei quando fiz 50 anos, há 24 anos atrás, e eu queria falar do Frestas. Que você continuasse a falar daquela experiência do Frestas, na Lurix, no Leblon, em 2019. Né? Sim, foi uma experiência muito especial, porque eu pude fazer essas investigações, né, que eu vinha fazendo de tecidos, telas cortadas e costuradas e aplicadas em cima de outras telas, que é um trabalho novo, assim, que veio e está me interessando muito. E ele traz também de uma forma que eu acho que nunca teve antes no meu trabalho, embora
tivesse presente, eu acho que traz uma coisa de mulher, né? Do feminino, da costura, e mesmo esse corte, né? Esse corte, ele não é um corte como o corte do Fontana, assim, que é um gesto. Não, não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com Fontana. Não há a dilaceração da tela. Exatamente. Ele é uma camada que vem por cima e cria também essa fresta e Não, essa é uma interioridade. inovação, é novo na pintura, uma experiência nova na pintura. É muito sutil essa experiência. Claro que tem a ver, vão associar a linha orgânica da Ligia Clark, Sim, mas eu também. gosto naquele núcleo que você entrou na Bienal do Mercosul de 2005, eu intitulei aquele núcleo Permanência da Pintura. Haviam 5 núcleos na Bienal do Mercosul, mas eu mostrava a permanência da pintura. E na permanência da pintura foi que você entrou. Eu gostaria de lembrar que essa questão é essencialmente de uma experiência que se acumula. Bom, eu não vou falar desde Lascaux, de Altamira, né? Mas pelo menos desde o Renascimento se acumula uma experiência da pintura. Quando eu estou dizendo que eu estou vendo uma experiência nova, é porque eu não vi antes mesmo. Ou seja, a sutileza da sombra na fresta, na dobra. Ali é uma dobra, a tela se dobra e cria sua própria sombra no interior do trabalho. Não vai se, a sombra permanece como parte do trabalho. Sim. Dessa trabalho do Frestas lá na Lourdes. A Glorinha. A Glorinha. Eu vou te falar uma coisa. Não. Eu tô sentindo a fumaça do seu cigarro aqui. É verdade. Você sabe por que é? Por quê? Você sabe por quê? Porque eu sou como um personagem de filme de Hollywood dos anos 50. Eu ia até comentar isso. Ainda mais durante uma live. Eu fico nervoso pra caramba. Pois é. Como eu falei para você, cada live para mim é a primeira live. É como se eu estivesse fazendo pela primeira vez. Eu fico nervoso pra caramba. E eu sou fumante. Eu e Sandra somos fumantes. Exato. Agora a gente fechou os vidros da casa, que são os vidros duplos, isolantes, para não entrar nenhum ruído da rua. Mas não adiantou nada instalar isso aqui em casa, porque como os dois são fumantes, vive aberto. Então tem que viver aberto. E eu tô que nem. Eu estava vendo aqui, eu ia até comentar isso. Eu me sinto, quando eu vejo os filmes de Hollywood, aqueles, sobretudo os preto e branco, dos anos 40, 50, todo mundo fuma. Isso. E o pior é que o meu apagou. Mas fala, além de sentir o cheiro do meu cigarro, depois das frestas, você está pensando em alguma coisa? Então, eu estou querendo continuar a desenvolver esse trabalho e por conta aqui dessa nossa do nosso confinamento, né? Eu estou querendo fazer alguns trabalhos gráficos também, né? Com desenho, possivelmente gravura. Mas ainda Eu vi que a minha imagem desapareceu aqui. Pois é. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Não caiu o celular, alguma coisa assim? Não, o celular está aqui. Não, deixa aqui, vamos ver o que vai acontecer. Mas existem as imagens no Instagram da Múltiplo para ver tudo o que a gente conversou hoje. E existe também os trabalhos do site
betjobim.com. É muito importante. Não, a câmera não virou. Avisa o Nóbrega aí que a câmera não virou. Há um problema, eu estou com um problema aqui da minha rede, eu não quero interromper. Como a Beth está ao vivo e muito clara aqui, eu não quero encerrar. Eu quero só dizer que essas experiências... Você está indo quantas vezes ao ateliê por semana? Desculpe. Varia um pouco, mas eu tenho um pequeno ateliê em casa que eu posso trabalhar também. Né? Eu tenho feito algumas coisas isso lá, é bom. mas tenho feito algumas coisas aqui também. Isso é bom, né? Isso é bom. Aí no Jardim Botânico, ficar em casa, para não ir até o Cosme Velho. Lá, já é Laranjeiras, né? Laranjeiras já. É ao lado onde se pega o trem para o Corcovado. O ateliê da Beth Jobim é fácil de ser encontrado, porque a gente entra na rua que entra para pegar o trem do Corcovado. Estou com você. E aí? Então vamos fazer pensar uma live em uma outra época, daqui a uns 3, 4 semanas, sobre o Tom Jobim? Vamos fazer isso. Eu vou me preparar. Isso, temos que nos preparar. Foi uma das pessoas que me educou, né? Sim. Agora, eu fiquei pensando outro dia, eu fiz 74 anos, né? Eu fiquei pensando, o Mozart morreu com 35 anos. O Beethoven com 57, o Vinícius com 66, o Tom com 67. Pois é. Não é isso? E o que eu fiz até agora, cara? Não fiz nada. Não, você fez muita coisa, Paulo. Não fiz nada. Não, é uma vergonha. Não, olha, pensa. A obra do Tom Jobim. Cada um tem a sua história. Morrem com 30 anos, já fizeram um monte de coisa, mas não é para todo mundo. Enfim, a gente está aqui e vai continuar fazendo muita coisa bacana, como você. Legal. Tá bom, querida. Vamos nos despedir agora. Sim. Encerrar. Foi um prazer enorme, Paulo. Para mim foi maravilha. Então, um grande beijo. Um beijo grande. Um brinde a todos. Estou mandando beijo, não está sendo gravado, porque a minha câmera falhou aqui, né? Então, um grande beijo para você, Beth Jobim. Eu agradeço muito sua paciência e seu carinho. Eu agradeço demais o convite e as suas maravilhosas perguntas e observações. Obrigado. Eu quero mandar um beijo também para Ana Rou, que manifestou-se aí, que é uma grande artista, importante artista da geração mais recente, para mim, né? Recente para mim, embora ela seja uma artista madura. E quero mandar um beijo para todos que tiveram paciência de nos assistir. Sim. Tchau, querida. Tchau.